E acontece que eu exagerei na quantidade de açúcar que adicionei às garrafas, ou seja, elas criaram mesmo muito gás e cada vez que eu abria uma garrafa de cerveja Explodia. era uma bomba autêntica. Quais são os passos então para produzir a cerveja? Sim. Então, os erros mais comuns: pouco cuidado com higiene, muita comunidade de homebrewers, ou seja, de cervejeiros locais. Acho que aquilo que realmente distingue uma cerveja industrial de uma cerveja artesanal é a seleção dos ingredientes. Acho que para cervejas artesanais há uma seleção muito mais cuidadosa dos ingredientes. Portanto, vais fazer uma patente? Assim, quem sabe. Houve um salto muito grande na quantidade de cervejeiras artesanais que temos em Portugal. E é sempre uma história para contar. Cada cerveja nova é uma história diferente para se contar. Olá, bem-vindos a mais um Para Bom Entendedor. Hoje eu sou o Ricardo Ribeiro e tenho aqui comigo o Gonçalo Carvalho, que está a fazer o doutoramento em cerveja, imaginem. Não é? E vamos já falar sobre isso. Mas em primeiro lugar, tu és dali de Cabeceiras de Basto, não é? Exatamente. E inicialmente, quer dizer, lá em Cabeceiras não produzias cerveja, não é? Aqui é mais terra de vinho verde. Exatamente. Os teus pais produzem vinho verde, não é? Certo. Certo. Pronto, gostava de te agradecer primeiro pelo convite. É a minha estreia em podcast, por isso agradeço-te desde já o convite e agradeço também o interesse no tema da cerveja artesanal. Eu sou então de uma localidade que se chama Arco de Baúlho, que pertence a Cabeceiras de Basto, como estavas a dizer, e sim, aquilo que é mais tradicional produzirmos passa mais pelo vinho verde do que propriamente pela cerveja artesanal. Pois. Acontece que eu fiz aqui os meus estudos em Braga, na Universidade do Minho, licenciei-me em Bioquímica em 2017 e depois ingressei no mestrado em Biotecnologia e nós no nosso segundo ano de mestrado temos que escolher um estágio, algum sítio para estagiar. Eu já estava assim com algumas ideias de ir para fora, de fazer um Erasmus. E pensei, dentro de algumas escolhas que tinha à minha disposição, falei com o professor Vicente, do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, que eu sei que ele tinha alguns contactos na área dos vinhos, ou então das cervejas, porque era algo que me fascinava, e ele disse que sim, que há algum tempo antes tinha tido um aluno da República Checa lá, que entretanto ainda mantinha o contacto com ele e que podia falar com ele. E surgiu então a oportunidade depois de ir para a República Checa fazer um estágio numa cervejeira. Isso deve ter sido fantástico. Mas agora, porquê que tu escolheste a área de Bioquímica? Foi isso que tu estudaste, não é? Sim. O que é que te atraiu na Bioquímica? O que me atraiu na Bioquímica acho que foi muito a complexidade da área. E trata-se muito da parte da biologia e da química e a interação entre estas duas áreas. Acho que foi aquilo que mais me cativou na altura. Ainda estava assim numa fase um bocadinho imatura, de não saber muito bem aquilo que iria escolher. Acho que acontece hoje em dia com muitos dos jovens. Sim, é difícil escolher porque há imensas possibilidades. Sim. E não é fácil. Passam todas as coisas boas. Se uma pessoa aprende a fundo um determinado assunto, acaba gostando imenso dele. Certo. E lá está, eu pelo menos dei-me bem nas bioquímicas, se calhar se fosse para algum tipo de engenharia ou até para algum curso relacionado mais com as ciências sociais, acho que também iria gostar, mas eu sinto que os jovens, antes de ingressarem na universidade, têm um bocadinho esta imaturidade que ainda não sabem muito bem aquilo que querem para si, depois lá se atrevem a fazer uma escolha. E ou se dão bem ou então acabam por não se dar bem e acabam por mudar de curso, não é? Mas no meu caso foi à primeira. Ainda bem, mas dentro da bioquímica foste para uma ciência de alimentos? Sim. Isso é um ramo dentro da bioquímica? Como é que tu foste escolher isso? Pois eu na altura aquilo que eu queria, decidi que gostava da área e queria continuar na área, mas decidi que aquilo que eu queria fazer era direcionar um bocadinho mais o meu futuro para a parte da indústria, de empresas de processamento alimentar. Certo. Temos as partes a parte das ciências da saúde, a parte de métodos analíticos,
E eu gostava mesmo de ir para a indústria. E depois de ter tomado essa decisão, que foi quando optei pelo mestrado em biotecnologia, que era aquele que me abria mais portas para o ramo da indústria, acabei por me aventurar um bocadinho mais na parte da produção alimentar. E como eu já tinha esse historial na minha família da produção dos vinhos, e na impossibilidade de não fazer um estágio relacionado com vinhos, acabei por optar depois pela cerveja. Não era possível fazer em vinhos? Não há? Não. Eu precisava era ali de um contacto um bocadinho intermediário e na altura era mais fácil tê-lo para a cerveja e não para os vinhos. Por isso acabei por me arriscar no mundo das cervejas. Portanto, essa experiência de estudar e estagiar na República Checa foi a tua experiência mais marcante nos teus estudos? Ou tiveste outra mais forte? Não, posso dizer sem dúvida nenhuma que foi a experiência que mais me marcou. Tive algumas peripécias, posso partilhar aqui também contigo. Força! Pronto, eu era suposto passar cerca de um ano na República Checa e fazer um estágio numa única cervejeira, que era aquilo que estava acordado. Acontece que o investigador responsável por mim na altura, ou seja, o meu orientador na República Checa, ao fim do mês recebeu uma proposta da maior cervejeira checa, que se chama Pilsner Urquell. E ele na altura, claro, não podia deixar escapar essa oportunidade, aceitou o convite e entretanto mudou de trabalho, ou seja, ao mudar de trabalho ele não me poderia levar para lá também. Pois. Pronto, acontece que ele era uma pessoa que se relacionava muito bem com pessoas da indústria e também com pessoas da academia e tinha alguns contactos no Instituto de Investigação de Cerveja e Malte, em Praga, mesmo no coração de Praga. Falou com alguns colegas e eu tive a oportunidade, depois da cervejeira, de passar por esse instituto de investigação e foi muito bom para mim porque tive a oportunidade não só de acompanhar o processo cervejeiro, que era algo que eu já fazia, mas também estar um bocadinho no laboratório, estar um bocadinho à par de alguns testes que eles faziam, nomeadamente de performance, de fermentações, de leveduras, de acompanhar algumas matérias-primas, se tinham as especificações necessárias para ingressar no processo cervejeiro. Ou seja, consegui ter assim uma visão muito, muito ampla daquilo que era o processo cervejeiro. Mas deixa-me ver se eu percebi. Portanto, foste fazer um estágio ou uma tese de mestrado? Ou um estágio que faz as vezes de tese? Exatamente, era o estágio que no fim iria dar a minha tese de mestrado. Exato, e portanto, foste para um sítio que é uma universidade, suponho. Não, era uma cervejeira. Uma cervejeira, Sim. Porque era um estágio, certo. E portanto, o teu orientador da cervejeira mudou de emprego e tu continuaste no mesmo sítio, suponho. Pelo menos até acabar o estágio, não? Eu estava com ele na cervejeira, mas uma vez que ele era o meu contacto de referência lá, eu não pude continuar lá. Não pudeste continuar lá por simplesmente? Sim. Então e o teu estágio ficou como? E o meu estágio depois tive que refazer alguma papelada, alguma burocracia aqui na Universidade do Minho. Certo. E dei continuidade depois ao meu estágio no tal Instituto de Investigação. Já percebi. Portanto, tiveste que mudar de estágio, basicamente. Sim, e deixa-me só acrescentar aqui uma pequena nota. Isto já não foi curricular, mas depois estive no Instituto de Investigação de Cerveja e Malte cerca de 8 meses. Passei lá grande parte do meu tempo. E mesmo antes de vir embora, o meu orientador inicial, o que me recebeu lá, que tinha mudado de empresa e que estava na maior empresa checa, convidou-me para passar um mês na maltaria, porque eles são uma cervejeira tão grande que eles produzem o seu próprio malte. E convidou-me ainda para passar uma experiência de um mês lá com ele na maltaria e eu aceitei, claro, muito bom gosto e agradeci-lhe a oportunidade e acabei por ficar um ano. Passei por 3 sítios diferentes, à partida ia só ficar num sítio, passei por 3 Isso foi mais enriquecedor, obviamente. Foi super enriquecedor, no meio de tanto azar que aconteceu e de tantas coisas estranhas que eu não estava à espera que acontecessem ali, acabou por acontecer o melhor para mim. Além de aprender checo, se calhar tiveste que aprender alguma coisa. Algumas palavras. Tu aprendeste o que era a cerveja, como é que ela o que era, já sabias, não é? Mas como é que ela é feita, o que é importante nela, certo. Aprendeste lá e ganhaste esse gosto lá, suponho eu. Sim. De cá não trazias muito? Não, a minha bagagem sobre o mundo cervejeiro aqui era muito diminuída. Acontece que a República Checa é um país pioneiro no mundo da cerveja, foram eles que desenvolveram o estilo de cerveja Pilsner, que se calhar é o estilo de cerveja mais consumido.
E eles acabam por ter muito essa cultura, não só nas pessoas, como também nos espaços lá. Acho que é um país que gira muito à volta do mundo da cerveja. Mas sim, como estavas a dizer, a minha bagagem era muito pequena quando saí daqui. E quando fui para lá, sim, comecei por me aperceber quais eram as matérias-primas que eram necessárias para a produção de cerveja, e comecei também a acompanhar um bocadinho o processo de produção de cervejeira. Podemos falar um bocadinho depois mais a fundo. Sim, vamos já falar. Mas sim, gostava de dizer que a nível de todas essas competências que eu fui aprendendo lá e que enriqueceram sem dúvida as minhas capacidades enquanto cervejeiro neste momento, cervejeiro caseiro, claro. Acho que foi uma experiência muito enriquecedora a nível pessoal, e é sem dúvida uma experiência que eu aconselho a todos os alunos, se tiverem a oportunidade de fazer um estágio lá fora, Erasmus, sem dúvida nenhuma. Que aconselho. Eu também recomendo vivamente, não é? Agora, não ir com a mentalidade de que vou lá brincar e claro. Vai-se lá para aprender, e aí não só aprender a matéria que se vai estudar, mas também aprender os costumes, aprender outras realidades, que é muito importante para a formação de qualquer pessoa. Não é? Agora, se vai com outra mentalidade, aí pode ser bastante destrutivo. Agora, tu disseste que gostavas da indústria, querias ir para a indústria, mas acabaste de fazer um doutoramento. Claro que o doutoramento pode ser útil na indústria. Aliás, quer dizer, cada vez há mais doutorados na indústria em Portugal, mas porquê é que tomaste essa decisão de doutoramento? Então, eu na altura decidi por querer fazer o meu doutoramento, um pouco para me dar um bocadinho mais de bagagem sobre as matérias que eu poderia enfrentar no mundo da indústria, no mundo empresarial, e acima de tudo porque penso que sair com o grau de doutorado poderia ser algo que podia discernir entre outros concorrentes na altura quando me candidatasse para a indústria. Se calhar se fosse hoje em dia já não tinha tomado a mesma decisão. Sinto que cada vez há mais doutorados, e esses mesmos doutorados se calhar não sobressaem tanto no mundo empresarial relativamente a alunos de licenciatura ou de mestrado. Achas? Sim. Isso é mau sinal. Quer dizer que não ganhas nada fazendo doutoramento? Achas que não ganhas nada? Sim, acho que se ganha bagagem, acho que se aprende muito, mas também ao mesmo tempo são 4 anos que se perdem no mundo industrial, e que também ao mesmo tempo esses 4 anos também no mundo da indústria também significam muita coisa e também dão muita bagagem. Pois eu por acaso tenho vários exemplos de alunos meus, por exemplo, que têm uma experiência um bocado ao contrário, em que muito bem, entraram como licenciados na indústria e estavam todos contentes e subiram rapidamente até um posto, mas depois repararam que chegaram a um determinado ponto e já não subiam mais. E começaram a haver pessoas com mestrado e com doutoramento que passavam à frente porque podiam ir mais longe e iam mais longe nessas empresas. Claro que isso vai depender muito de muitas coisas, não é? Mas ele saiu daquela empresa e foi fazer um mestrado e um doutoramento porque percebeu que aquilo lhe fazia falta mesmo para a própria carreira. Portanto, ânimo, hein? Quer dizer, o teu doutoramento de certeza que vai contar, vai servir para muita coisa. Sim, sim. Estou convencido, mas enfim, claro, agora a história de cada um vai variar. Variam, obviamente, e há muitas circunstâncias, muita coisa. Sim, mas acho que também depois, acho que depende um bocadinho daquilo que cada um quer para si. Eu, por exemplo, vejo o meu futuro a passar muito pela indústria. Há muita gente que gosta do mundo da investigação e do mundo da academia, e nesses casos, sim, sem dúvida que eu vejo um valor acrescentado, muito acrescentado, em fazer um doutoramento. Acho que relativamente ao mundo empresarial, é essa a vantagem que eu... Este exemplo que eu estava a pensar não estava na investigação, nem Sim, eu percebi. Mas enfim, mas de qualquer forma, cada história é uma história. Agora, como é que te surgiu a ideia de criar The Brewer Experience? Então, essa ideia foi um projeto de cerveja homebrewer, ou seja, à escala caseira, que uma vez que eu vim da República Checa já cheio de conhecimentos e cheio de ideias, decidi apostar em fazer a minha própria cerveja artesanal. Cheguei cá, comprei alguns utensílios que iam ser muito úteis para esta prática.
Comprei uma panela muito pequena de 20, 25 litros na altura. Comprei alguns fermentadores de plástico. Pequena para a indústria, porque para uma casa normal já é grandinha. Sim. Lá está. Há quem faça também panelas de fazer sopa, por exemplo. Pois. Podia ter começado por aí, é verdade. Mas decidi começar assim a juntar algum material mais básico e aventurei-me. Já trouxe algumas receitas também na altura da República Checa, outras encontrei em livros, na literatura, também na internet, e arrisquei-me. E desde aí foi uma paixão que eu comecei a ganhar. Só uma pergunta, lembras-te da primeira cerveja artesanal que provaste ou produziste, não é? Como é que aquilo saiu? É assim, eu lembro-me da minha primeira cerveja artesanal que produzi, e devo dizer que eu não provei muito dessa cerveja porque eu cometi alguns erros e acabou pelo ralo abaixo. Essa até não foi, por acaso não tive nenhuma contaminação nessa cerveja. Acontece que há uma etapa que é para dar gás à cerveja. E acontece que eu exagerei na quantidade de açúcar que adicionei às garrafas, ou seja, elas criaram mesmo muito gás e cada vez que eu abria uma garrafa de cerveja era uma bomba autêntica. Ou seja, numa garrafa de 33 centilitros, se calhar sobrava-me ali 4 ou 5 centilitros para provar. Mas ainda assim fiquei animado e decidi continuar, decidi insistir. Sem dúvida que houve depois outros lotes que eu fiz, que tive contaminações, que tive, por exemplo, acabei por esturrar um mosto, que depois na prática era impossível beber essas cervejas. Mas sentia-me sempre encorajado para experimentar coisas novas e para continuar. E finalmente, aos poucos, no meio de tantos desastres, lá ia saindo um lote bom, que me deixava extremamente orgulhoso e que compensavam todos os lotes falhados que tinham ficado para trás. Agora, qual foi o maior desafio que tu enfrentaste ao produzir isto? Perseverança. Sim, muita perseverança, é verdade. E chega a uma altura, é preciso ter muita paciência também para fazer cerveja, muita atenção ao detalhe. E tomar nota de todos os passos, não é? Se queres reproduzir aquilo. Exatamente. Eu posso contar uma história também que eu nunca me hei de esquecer, que é, eu provavelmente fiz uma das melhores cervejas que eu já provei, feita por mim próprio. Juntei se calhar ali uma receita muito improvável, sei que saiu mesmo muito bem à primeira vez. Acontece que nunca tive essa atenção toda ao detalhe de anotar temperaturas e as quantidades de maltes e tudo mais, e acabou por ser uma receita perdida porque eu tentei ir atrás dela, tentei refazê-la, mas nunca mais saíam assim. Boas, mas nunca saíram daquele calibre. Por isso acho que sim. Tomar bem nota e ter um controle bastante fino de todos os parâmetros. Quais são os parâmetros que são relevantes? É assim, aqueles parâmetros que eu considero que sejam mais relevantes para produzir o mesmo tipo de cerveja com alguma consistência é muita atenção à higiene. Quem produz cerveja e quem percebe de cerveja sabe do que eu falo quando me refiro a ter cuidado à higiene. Porque nós podemos fazer um mosto e ter tudo estipulado para produzir um determinado tipo de cerveja, que se tivermos algum tipo de contaminação nessa própria cerveja, vai acabar por desvirtuar o sabor final da cerveja. Acho que é necessário também ter um controlo de temperatura, não só nas etapas da fermentação, como anteriormente nas etapas da abraçagem, ter uma sensibilidade muito grande a nível de temperaturas e não deixar que hajam grandes variações de temperaturas, inocular quantidades apropriadas de levedura, ter atenção às quantidades de matérias-primas que se utilizam. Todos esses cuidados fazem a diferença depois e são eles que nos permitem replicar com consistência a mesma receita. Talvez seja este o momento de tu explicares quais são os passos então para produzir a cerveja. Sim. Como é que uma pessoa começa e como é que uma pessoa acaba? Então, eu posso começar por explicar. Por exemplo, eu na minha escala eu já encomendo de algumas lojas as matérias-primas e estas matérias-primas são então água, que eu tenho em casa. Encomendas água? E não, eu tenho a minha própria água, mas já vou chegar, até posso começar já por aí. Eu poderia utilizar apenas a minha água que eu tenho lá em casa. Água da torneira? Água da torneira, sim. Já avancei um bocadinho o meu jogo cervejeiro e já faço algumas adições de sais,
coprocais à parte, que me permitem fazer ajustes em algumas concentrações de iões, que depois também têm impacto depois no sabor da cerveja. Há quem diga muito que esta adição dos sais assemelham-se muito à adição de temperos na comida. Ou seja, eu com a manipulação da concentração destes iões consigo manipular um bocadinho aquilo que será a forma como nós pressentimos a cerveja ao degustá-la. Mas sim, diria que então começamos com a água, temos também o malte, e o malte são então cereais que passam por um processo de maltagem, pode ser cevada, pode ser trigo, pode ser aveia, pode ser centeio, por exemplo. Milho, por exemplo. Também lúpulo. O que é um processo de maltagem? O processo de maltagem é um processo em que nós temos os cereais, depois de serem colhidos, e passam por um processo de germinação. E durante este processo de germinação, nós interrompemos depois a germinação, claro, a meio, mas durante esta etapa da germinação, o que acontece é que ativamos enzimas e desenvolvemos enzimas que posteriormente no processo de cervejeira nos vão ser muito úteis. E por isso é que é necessário esta etapa da maltagem dos cereais. Não podemos usar simplesmente os cereais após serem colhidos. Temos de desenvolver estas enzimas. E tu esses cereais, esses malte, tu compras? Sim, já maltados. Os cereais já são maltados. Tu não fazes esse processo? Não. Nem tentaste? Não, porque é preciso ter um controle muito grande de todas as condições. Sim. Aproveito também para dizer que durante a maltagem, uma das últimas etapas é a torrefação do malte, que é para interromper a germinação, e é isso que também dá um bocadinho as cores diferentes e os sabores diferentes do malte, porque nós temos imensas variedades de malte. Temos malte claro para fazer as cervejas claras, por exemplo, e temos malte mais escuro. Isso é mais torrado e menos torrado? Mais torrado e menos torrado. Malte mais escuro, por exemplo, para fazer cervejas pretas, como porters, como stouts, como imperial stouts. E esses tipos de maltes diferentes não só dão cores diferentes à cerveja, mas também dão alguns sabores diferentes. Eu lembro-me que, por exemplo, os maltes mais torrados dão sabores a café, a chocolate, a caramelo. Ou seja, brincando aqui um bocadinho com a maltagem, podemos brincar um bocadinho com os sabores que vamos extrair dos cereais. Os sabores, esses sabores são moléculas que estão no chocolate e estão lá? Estão no café e estão também nesse malte? Sim. Ou são moléculas, as mesmas moléculas? Sim, muitas vezes. Ou são as mesmas moléculas, muitas vezes acontece de serem as mesmas moléculas, ou muitas vezes também são moléculas semelhantes que acabam por dar as mesmas características sensoriais que as moléculas puras do chocolate ou do café, por exemplo. Cerveja é saber a chocolate. Há muitas. Eu tenho, por exemplo, agora uma cerveja que eu uso praticamente, para além de uma grande quantidade de malte claro, é sobretudo malte mais escuro e mais com esses sabores achocolatados. E a verdade é que passa muito para a cerveja final, e quem prova aquela cerveja parece que está a beber um leite achocolatado com álcool, a verdade é essa. Mas pronto, como eu estava a dizer, para além do malte depois também é necessário então a água, o malte, o lúpulo e depois a levedura. Então, e o lúpulo o que é? O lúpulo é a flor da planta do lúpulo, que dá muito o amargor da cerveja. O amargor característico da cerveja é proveniente do lúpulo, e o lúpulo possui também alguns compostos aromáticos, que são óleos essenciais, que estão presentes nas resinas do lúpulo, que dão muitas vezes sabor e também o cheiro, por exemplo, a fruta, a terra, a erva. E há bastantes variedades de lúpulo, à semelhança das diferentes variedades de malte, e cada uma destas variedades depois dá um bocadinho sabores distintos à cerveja. Por isso, todas as cervejas são uma conjugação muito grande de todas as matérias-primas, tendo em vista um determinado estilo de cerveja. E vão variando as quantidades de cada uma das partes, não é? Sim, então, sim. Nas cervejas, em geral, nós temos uma lista das percentagens de malte, de lúpulo, etc. Exatamente. Mas não me lembro de ter visto que especificassem que malte é que lá punham, não é?
Por exemplo, tu Certo. disseste-me que há vários, mas não é costume, pois não. Normalmente nas cervejas já costumam estar estipulados os tipos de malte e os tipos de lúpulo e as quantidades a utilizar, normalmente. Certo. A não ser que se desenvolvam algumas receitas de raiz, aí sim, temos mais essa flexibilidade de escolher. Há bastantes maltes claros, mas dentro de todos os maltes claros que temos, todos estes maltes dão sabores diferentes, ou seja, nós temos um bocadinho esta flexibilidade de optar por um tipo de malte e não optar por outro, não é? Por isso sim, eu diria que fazer uma cerveja hoje em dia é um bocadinho como cozinhar. Sim, naturalmente. Temos imensos ingredientes à nossa disposição, não só jogar um bocadinho com esses ingredientes diferentes, mas também um bocadinho com as quantidades que utilizamos e mesmo com os tipos de processo que aplicamos, técnicas diferentes que podemos aplicar e que podem influenciar depois o sabor das cervejas. Sim. Então, e o processo qual é? Então, a primeira etapa, vou tentar resumir um bocadinho, é um processo muito extenso, mas vou tentar resumir. A primeira etapa é então moer o malte, depois já termos a nossa seleção de malte definida, é moer esse malte, para expor um bocadinho o amido e as proteínas que temos e também as enzimas que temos no interior desse malte e adicioná-lo à água quente, numa etapa que se chama abraçagem. Tu moes como? Tenho um moinho de rolos. Moinho Sim. mesmo. O primeiro moinho que eu tinha era um moinho de manivela, agora também já é elétrico. Já é elétrico, por isso já me facilita muito. Já fiz algumas cervejas que tinha de estar ali meia hora a moer. Epá. Era um bocadinho chato, agora é um alívio para mim. Mas sim, Ok. utilizo o moinho e então misturo água e misturo o malte já moído numa etapa que se chama abraçagem. Certo. Nessa etapa da abraçagem defino diferentes tipos de temperaturas que se ajustam aos diferentes tipos de enzimas que eu pretendo que estejam a atuar. Algumas enzimas são nomeadamente as amilases, que vão atuar no amido e vão cortar o amido em moléculas mais pequeninas que são os açúcares. E esses açúcares depois é que são passíveis de ser fermentados. Mas pronto, depois da etapa da abraçagem, aquilo que acontece é separar então o líquido que se criou, que é o mosto, já se chama mosto nesta altura, e separar dos destroços de malte que foi moído, ou seja, para ficarmos só com a parte líquida. A próxima etapa, depois da separação do malte e do líquido, é então a parte da fervura, em que nós aumentamos a temperatura do mosto até aos 100 graus Celsius, adicionamos nesta etapa o lúpulo, conseguimos extrair alguns compostos do lúpulo, nomeadamente os ácidos alfa. As altas temperaturas da fervura promovem algumas reações que são as isomerizações dos ácidos alfa, que se convertem em moléculas depois mais amargas, que dão o tal sabor mais amargo à cerveja. Mas tudo isso é feito a temperaturas controladas, podes escolher uma temperatura mais alta ou mais baixa, mais tempo ou menos tempo. Sim. E em função disso vais ter mais ou menos de quantidade de cada uma dos ingredientes, digamos. Sim, destes compostos daí que eu pretendo. daí um gosto diferente também. Sim. Portanto, essas são as variáveis, e não são poucas, que tu tens que controlar. Sim, são Isso é para bastante experimentá-las todas. Pois. Normalmente há algumas que já estão definidas e que já se sabem que costumam ter mais sucesso, por isso à partida parte-se logo para aí. Pelo menos começas, não? Sim, pelo menos começo por aí. E sim, durante a etapa da fervura normalmente demora 1 hora, há quem faça 1 hora e meia, há quem faça 2 horas, há quem adicione o lúpulo apenas no início, há quem adicione no início, no fim e no meio também da fervura. Depois há várias formas de manipular os compostos que extraímos. Depois da etapa da fervura, arrefecemos o mosto, ou seja, tínhamos o mosto a ferver a 100 graus, arrefecemos até à temperatura de inoculação da levedura, que é para iniciar a fermentação da cerveja. E as cervejas distinguem-se essencialmente em 2 tipos. Temos as cervejas lager e as cervejas ale. O que diferencia aqui estes 2 tipos de cerveja é o tipo de levedura que se usa. Num dos casos é a Saccharomyces cerevisiae, que origina as cervejas ale, e temos depois as Saccharomyces pastorianos, que dão as cervejas lager.
Essas palavras são checas, não? São latinas, São latinas. mas parece. Ok. Mas pronto, isto para dizer que o primeiro grupo de leveduras, das leveduras ale, fermentam normalmente a temperaturas a rondar os 18, 20, 22 graus, enquanto que se for as leveduras das cervejas lager, normalmente costumam fermentar a temperaturas mais baixas, que se compreendem entre os 8 e os 14 graus. Ou seja, arrefecemos o mosto até aos 20 graus, ou então até aos 10 graus, dependendo do tipo de cerveja que queremos produzir, e depois de termos o mosto já arrefecido, adicionamos a levedura e inicia-se a etapa da fermentação. Durante a etapa da fermentação, os açúcares que foram produzidos anteriormente na etapa da abraçagem são assimilados pelas leveduras e, devido às diversas vias metabólicas que têm as diferentes leveduras, produz álcool, produz também CO2, que é o dióxido de carbono, e para além disso produzem-se também outros compostos que influenciam muito o sabor da cerveja, nomeadamente ésteres, álcoois superiores, aldeídos, cetonas, e todos estes compostos que são produzidos pelas leveduras depois juntam-se a outros compostos também provenientes do lúpulo e provenientes do malte e modulam ali de certa forma o sabor final da cerveja. Isso permite esse processo, a introdução de sabores que não venham desses materiais, mas não sei, quer dizer, um líquido qualquer que saiba laranja, por exemplo, um sumo de laranja, para aquilo ficar com um sabor alaranjado, digamos, a laranja. Sim, isto depois, ao longo de todas estas etapas, há processos que são passíveis de serem incorporados. Aquilo que eu estou a referir aqui é o processo mais tradicional. O standard, não é? Mas sim, Ricardo, conforme estavas a dizer, por exemplo, na etapa da fervura, há quem utilize muitas vezes raspas de laranja, raspas de limão, há quem use canela. Eu, por exemplo, numa das cervejas que eu produzo, uso melaço. E todos estes ingredientes depois vão dar ali uma pitada diferente à cerveja, sim. Mas, falando um bocadinho da etapa da fermentação ainda, nós também podemos manipular um bocadinho aquilo que é a atividade das leveduras para produzirem determinados tipos de compostos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um estilo de cerveja que é dos meus preferidos, que é um estilo de cerveja alemão, que são as Weissenbier. São cervejas alemãs e têm um sabor muito pronunciado à banana. Acontece que se a levedura for manipulada, ou seja, se inocularmos pouca quantidade de células de levedura e se fizermos a fermentação a uma temperatura mais elevada, vamos promover, dentro das vias metabólicas das leveduras, vamos promover uma das vias que produz um composto, neste caso é o acetato de isoamil, que tem esse sabor a banana, por exemplo. Ou seja, há aqui várias formas de nós podermos manipular e de conseguirmos introduzir sabores novos à cerveja. Com essas variáveis todas, poderia-se eventualmente construir um modelo de machine learning, de inteligência artificial, e metendo os dados, alimentando o algoritmo com estes dados. Claro que depois há um pormenor que é algo subjetivo, que é eu gosto deste tipo de cerveja, ou gosto mais, ou gosto menos, e isso é um bocado subjetivo. Sim. Ou não? Ou tens maneiras objetivas de dizer esta cerveja é melhor do que a outra? Objetivos que é independente dos gostos pessoais. Sim, eu acho que já há certas práticas empíricas que nos levam a saber que determinada prática nos vai levar a determinado resultado. Mas indo um bocadinho de encontro àquilo que tu me estavas a sugerir, eu acho que hoje em dia sim, já se começam a alimentar um bocadinho esse tipo de algoritmos e já se começa um bocadinho a definir esses parâmetros e a alimentar algoritmos com esses parâmetros de forma a poderem auxiliar um bocadinho os cervejeiros que digam, ok, eu pretendo produzir este tipo de cerveja, mas eu pretendo que tenha este tipo de caráter, este tipo de sabor, este tipo de amargor, e acho que, sobretudo agora na era da inteligência artificial, começam a ser ferramentas muito úteis para as práticas cervejeiras, a verdade é essa. Se houvesse um grupo de pessoas como tu que produzissem cerveja artesanal e colocassem
numa base de dados o que fizeram e o que é que resultou, obviamente. Isso poderia alimentar, de facto, uma base de dados para a inteligência artificial. E Sem dúvida. Enfim, poderia ajudar os que estão a começar. Mas quais são os erros mais comuns de quem está a começar? Então, os erros mais comuns, acho que vão um bocadinho de encontro àquilo que eu falei há bocado, é pouco cuidado com higiene, muitas vezes. Tudo bem que há ali a etapa da fervura em que podemos cometer muitos erros a nível de higiene, mas a partir do momento que fervemos o mosto, conseguimos camuflar todos os nossos erros. Mas a partir do momento que da etapa da fermentação para a frente, se cometemos um erro de higiene, é fatal. O que é que significa um erro de higiene? Um erro de higiene é, por exemplo, eu tenho o meu fermentador e não desinfeto o meu fermentador de forma apropriada. Tens bactérias lá. O que significa que, para além dos meus micro-organismos de interesse, que são as leveduras, vou ter lá outros tipos de micro-organismos que também vão fazer fermentação e vão produzir os seus próprios compostos. Estou-me a lembrar agora de alguns tipos de bactérias, como é o caso das lactobacilos e das pediococcus, que produzem muitos ácidos e depois as cervejas ficam assim super azedas e acaba por arruinar o sabor da cerveja. Pois. Que é uma prática comum no mundo da cerveja, mas cada vez tem que se ter mais atenção a isso. Isso já me aconteceu imensas vezes e, como falamos há bocado, já deitei muita cerveja pelo ralo abaixo, precisamente por ter contaminações. A não ser que se produza um estilo de cerveja que é muito conhecido na Bélgica, que são as Lambic e as Goose, que são cervejas fermentadas por micro-organismos espontâneos. Eu lembro-me que fui a Bruxelas... Então dá qualquer coisa, não? Há um ano e meio atrás, e são cervejas que são muito procuradas, pelo menos na Bélgica. Todo o processo é igual ao processo de produzir uma cerveja normal. Eu fiquei admirado porque eu pude visitar uma cervejeira lá e vi que eles não inoculavam nenhuma levedura. O que eles faziam era, colocavam o mosto pronto a fermentar num tanque de inox enorme, e o que eles faziam era, abriam as portas da cervejeira durante a noite e permitiam que a microbiota presente no ar, que inoculasse a levedura e que fizesse a sua própria fermentação espontânea. Mas isso deve dar coisas muito diferentes de noite para noite, não? Não, isso se calhar dá coisas muito diferentes de sítio para sítio, que é uma coisa que eu acho engraçada. Os micróbios num sítio são sempre os mesmos, é? Sim, costumam ser, por norma. Temos algumas leveduras selvagens no ar, algumas bactérias, mas por norma nos mesmos sítios mantêm-se. Uhum. E era o que acontecia na produção desse tipo de cerveja. Acho engraçado porque acho que isso dá ali um cunho local do Sem tipo dúvida. de cerveja que se produz. Mas sim, agora que estávamos a falar de bactérias e de estirpes mais selvagens durante a fermentação, que na maior parte dos casos é indesejável para a produção de cerveja, sim, há também alguns casos em que se promove este tipo de fermentação. Você pensa em bactérias e pensa logo numa coisa terrível que nos vai pôr doentes. Mas não é o caso, não é? Porque as bactérias depois vão morrer todas no processo de fabricação, não é? Quer dizer, usado para a fermentação e depois aquilo é cozido. Nessa etapa já não, mas normalmente costuma-se fazer muitas vezes a pasteurização da cerveja e vai eliminar esse tipo de micro-organismos patogénicos para nós, claro. Ficam apenas aqueles ácidos que dão o sabor azedo à cerveja. Ou então, durante as etapas de maturação, a cerveja é também maturada a temperaturas muito baixas e acaba por matar esse tipo de micro-organismos. Por isso acabam por não nos colocar nenhum risco de saúde, mas sim, o caráter que esses micro-organismos colocaram na cerveja ficam lá presentes. É interessante saber que o sabor da cerveja não vem tanto dos ingredientes, mas mais das bactérias que lá se colocam. Nesse tipo de cerveja, sim. Nesse tipo de cerveja, as lambic e as sour, sim.
É muito mais o caráter das bactérias. bactérias que fica presente do que propriamente as matérias-primas. Pá, é curioso, sobretudo, pensarmos que esses bichos às vezes são uns monstrinhos bastante feiosos. É verdade. Mas às vezes são amigos dos cervejeiros também. Estou a ver que sim. E que truques, que dicas é que tu darias a quem tivesse a querer melhorar? Sim. Eu posso partilhar um bocadinho das últimas evoluções que eu fiz na minha cervejeira muito rudimentar na garagem de minha casa. Mas que tem evoluído bastante, não é? Sim, tem evoluído. Também já são 4, 5 anos desde que eu tive a minha experiência na República Checa e mantive sempre este meu interesse muito aceso. Leio bastante, vejo muitos vídeos. Há muita comunidade de homebrewers, ou seja, de cervejeiros locais, especialmente nos Estados Unidos, também na Bélgica, na Holanda, na Alemanha. E aqui em Portugal? E aqui em Portugal não é tão grande, mas sem dúvida nenhuma que de há uns anos para cá, se calhar coincidiu ali um bocadinho com o aparecimento das primeiras cervejeiras artesanais aqui em Portugal, ali por volta de 2010, 2011, que sim, nota-se que começa a haver mais interesse, não só por parte do público, que gosta apenas de degustar uma cerveja, uma boa cerveja, de experimentar uma cerveja, mas também esta curiosidade das pessoas começarem a fazer a sua própria cerveja. E sim, há uma comunidade já muito próxima que partilha vários conteúdos, ou seja, a informação já acaba por ser muito acessível e muito abundante, o que facilita também quem se quer iniciar nesta prática. Agora, há uma confraria da cerveja artesanal. Digo isto porque fiz um podcast há uns tempos com alguém ligado a confrarias. A confrarias. Não sabes se existe? Sei que existem, mas não sei explorar muito o tema, mas sei que existem, Okay. sim, sem dúvida nenhuma. Aqui locais, ou em Braga, no Minho, não sabes onde é que eles estão? Não, Ok, não sei. certo. Mas ias dizer então os truques e dicas? Sim, então algumas coisas que eu me lembro. Eu, por exemplo, tenho os meus fermentadores. Inicialmente comecei com os de plástico. Depois apercebi-me que durante a limpeza estes são muito suscetíveis a serem riscados e ao riscar-se este tipo de baldes normalmente é o sítio ideal para leveduras selvagens e também algumas bactérias se infiltrarem e por muito bem que seja lavado e desinfetado depois o material, são sítios muito difíceis de aceder por vezes e são suscetíveis depois a causar contaminações da cerveja. Passei agora para alguns fermentadores já em inox, já ajudam um bocadinho nesse sentido. Tenho alguns, para um controlo mais preciso da temperatura, coloco os meus fermentadores dentro de frigoríficos, conseguem isolar mais a temperatura. Uso alguns sensores de temperatura colados mesmo nas paredes dos recipientes, assim com um bocadinho de esponja para forrar as oscilações de temperatura. E sim, eu diria que os cuidados mais necessários são aqueles que estão relacionados depois com a etapa da fermentação e pronto, acho que é isso. Que equipamentos é que tu achas que são indispensáveis? Então, a panela, tal como eu disse, eu tenho uma panela elétrica já mesmo própria para a produção do mosto. Pode-se fazer numa panela normal, mas sem dúvida que ajuda muito ter uma panela elétrica, como por exemplo a que eu tenho, facilita muito o trabalho. Depois é preciso também um moinho, voltando um bocadinho atrás, é preciso um moinho para moer o malte, seja ele elétrico, seja ele de manivela, tanto faz. Também, isto depois é uma coisa que depende um bocadinho das quantidades de cerveja que se pretendam fazer. Eu já faço lotes de 40, 50, 60 litros, mas se for assim para uma experiência de fazer 10 ou 15 ou 20 litros, um moinho de manivela está ótimo. Um densímetro, que é um instrumento que é utilizado para vermos a quantidade inicial de açúcares que temos antes da cerveja ser fermentada e para compararmos com a medição final e que nos permite calcular o álcool depois que temos presente na cerveja. É necessário então os fermentadores, sejam eles de plástico, de metal, pressurizáveis ou não. Frigorífico, como eu disse, não é necessário, mas na minha opinião ajuda muito. E depois simplesmente um sifão
para passarmos o conteúdo dos fermentadores para garrafas e engarrafar a cerveja. Ok, se estás a fazer 20 litros ou mais, tu metes em garrafas de 33 centilitros, Sim. né? Mas também é normal, quer dizer, meter em barril e coisas do Sim, estilo. sim, isso depois há muitas opções. Eu, no meu caso, para distribuir pelos amigos e até para ter lá em Pois. casa, é mais prático para mim ter em garrafa. Mas sim, se, por exemplo, se for para um sítio que eu saiba que vou servir muita cerveja, se calhar posso passar diretamente do fermentador para o barril. Tenho barris de 20 litros também, agora há uns mini barris também de 5, 10 litros, que é o ideal para uma pessoa quando vai com os amigos ou com a família para o rio no Para verão. uma praia, claro. Exatamente, é muito útil também. Mas sim, diria que entre barris, mini barris, garrafas, é o mais indicado. E já agora, qual é a diferença entre uma cerveja artesanal e uma cerveja industrial? Ok, essa é uma boa questão. Eu acho que há aqui uma série de fatores que distinguem aquilo que é considerado uma cerveja artesanal e uma cerveja industrial. Podemos começar pela capacidade de produção. Se não me engano, está ali um limite de 1 milhão de litros de cerveja produzidos por ano. Acima disso são consideradas cervejeiras industriais, abaixo disso cervejeiras artesanais. Na minha opinião, ultrapassa essa distinção, não é suficiente. Acho que aquilo que realmente distingue uma cerveja industrial de uma cerveja artesanal é a seleção dos ingredientes. Acho que para cervejas artesanais há uma seleção muito mais cuidadosa dos ingredientes e acho que se procura muito mais desenvolver cervejas sensorialmente mais apelativas no mundo artesanal, comparativamente com o mundo industrial. Também a variedade de cervejas apresentadas. Nós, se formos ver, uma cervejeira industrial apresenta 1 ou 2 opções de cerveja atualmente, enquanto que todas as cervejeiras artesanais que eu conheço têm vários tipos de cerveja, têm as Pilsner, têm as Imperial Stout, têm as IPAs, têm as Red Ales, têm uma panóplia de cervejas muito grande, de variedade de cervejas muito grande. E acho que, para além da seleção cuidadosa de ingredientes, o que diferencia as artesanais também é a incorporação de ingredientes que também não são tão usuais de serem utilizados na indústria. Como eu estava a falar um bocadinho há bocado do mel, do melaço, da canela, das cascas de laranja, no mundo artesanal temos muito mais esta flexibilidade e esta ousadia de experimentar ingredientes novos, enquanto que as cervejeiras industriais já têm o seu público base, que consome aquele estilo de cerveja e que já não gosta muito de mudar. Por isso, sim, eu diria que estes 3 ou 4 aspectos são aqueles que caracterizam as diferenças entre o mundo artesanal e o mundo industrial da cerveja. 1 milhão de litros por ano é muita coisa. É muita dizer coisa. que fazer isso artesanalmente já não parece muito artesanal. Pois, exato. Por isso, claro que não passa de um número, não é? Não é Sim, se eu claro. produzir 900 mil, não é? Sim, Acho que a diferença não é evidentemente. Claro. não é tanto por aí. Mas sim, penso que é mais a nível na minha opinião pessoal, é o que eu digo. Eu sou muito apreciador de cerveja industrial, de Sagres e de Superboc também, e está tudo bem com isso. Só que eu acho que é um tipo de cerveja que é procurada para beber, por beber, ou porque temos sede, ou porque está calor. Pronto, e eu percebo isso e eu partilho dessa opinião e também o faço. Agora, eu se quiser beber um tipo de cerveja que eu queira degustar realmente, que eu gosto de saborear, que eu queira acompanhar com um determinado prato, eu vou recorrer sem dúvida nenhuma a uma cerveja artesanal, porque acho que é aquela que é mais indicada para ser degustada do que propriamente uma cerveja industrial. Portanto, tu recomendarias cervejas específicas para pratos específicos? Sim, há muito já essas harmonizações das cervejas artesanais com determinados pratos. E tu tens feito isso, não? Não entretanto nessa parte já da gastronomia, das harmonizações,
Mas sei dizer, por exemplo, que algumas cervejas, como por exemplo as Porter ou as Stout ou as Imperial Stout, acompanham muito bem gelados à sobremesa. Acompanham também muito bem sobremesas feitas com chocolate, por exemplo. As IPAs, por exemplo, são cervejas que acompanham muito bem comidas mais salgadas. E há um bocadinho este cuidado de harmonização, de selecionar um determinado prato e de arranjar uma cerveja artesanal que condiga ou que potencie até um bocadinho a experiência gastronómica, sem dúvida. E já se vê muitos restaurantes e muitos chefes a indicarem cervejas artesanais específicas e estilos específicos para serem acompanhados com os seus próprios pratos. Sim. Pronto, mas essas cervejas artesanais já estão comercializadas. Como é que uma pessoa faz para montar um negócio de cerveja artesanal? Bem, eu ainda não cheguei a essa etapa. Vai chegar? Não serei a melhor pessoa para responder. Sim, gostaria de chegar a essa etapa. Como falamos um bocadinho, estou a fazer o meu doutoramento ainda. Não me falta cerca de 1 ano e meio. Estou a trabalhar com cerveja e estou a trabalhar com uma tecnologia também aplicada a uma das etapas do processo cervejeiro. E está a funcionar? Está a resultar bem? Sim, já tivemos alguns resultados muito, muito interessantes. Tivemos resultados, aquilo basicamente que eu estou a fazer é testar uma nova tecnologia de aquecimento alimentar, processamento alimentar, no meu caso leva ao aquecimento, que é o chamado aquecimento óhmico, e estou a comparar com os diferentes tipos de aquecimento convencionais. E já vi que estou a aplicar isto à etapa da fervura da cerveja, ou seja, aquilo que eu pretendo é extrair alguns compostos do lúpulo, nomeadamente polifenóis, óleos essenciais e ácidos alfa, e estou a ver que vantagens é que eu consigo ter na extração desses compostos utilizando o aquecimento óhmico em vez de utilizar as metodologias convencionais de aquecimento. E sim, devo dizer que em alguns parâmetros consigo ter melhorias utilizando o aquecimento óhmico. Portanto, vais fazer uma patente? Sim, quem sabe, à partida. Os resultados para já parecem indicar num bom sentido. Mas achas que há grandes desafios burocráticos, legais, para uma pessoa montar um negócio destes? Sim, acho que há alguns desafios burocráticos e legais e também mesmo a nível de disponibilidade de espaço, disponibilidade de equipamentos, investimento inicial, depois todas as regras de higienização que são necessárias por lei. Penso que é um salto ainda grande que se tem de dar, mas que sem dúvida que eu penso dá-lo. E o mercado? Achas que haverá mercado para as tuas cervejas? É assim, na minha opinião, um produto, se tiver muita qualidade, há sempre mercado. Sim. Por muita oferta que já haja. Porque há muita oferta, não é? E a verdade é essa, é que se calhar aqui chegou um bocadinho tarde, por assim dizer, comparando com outros países. Se calhar o mundo artesanal das cervejas, como eu disse há bocado, chegou cá em 2010, 2011, por aí. Noutros sítios começou muito antes. Mas desde esse período para cá houve um salto muito grande na quantidade de cervejeiras artesanais que temos em Portugal. Não só na quantidade de cervejeiras, uma coisa leva à outra, claro, mas também na quantidade de público que já procura este tipo de cervejas, em detrimento, por exemplo, das cervejas industriais. E arrisco-me a dizer que a juventude hoje em dia até se desfaz um bocadinho, se calhar, da procura do vinho. Sempre foi muito cultural aqui, mas acho que a juventude se começa a desligar um bocadinho disso e a associar-se um bocadinho mais ao movimento das cervejas artesanais. Portanto, achas que isto tem um grande futuro aqui em Portugal? Sim, acho que ainda tem potencial para ser explorado. E é como eu digo, acho que a partir do momento que se consigam desenvolver alguns estilos de cerveja, 3 ou 4 estilos de cerveja que tenham qualidade, claro, têm de ter qualidade, acho que ainda há espaço para eles no nosso mercado. Para as pessoas, quer dizer, se há uma data de gente a provar essas cervejas artesanais, quer dizer que já há oferta, já estão de alguma forma no mercado. Sim. Não é? Portanto, talvez não seja assim tão complicado avançar com isso. Quantas cervejarias
artesanais é que estarão no mercado? Tens alguma ideia? Sim, já há bastantes. Não sei dizer um número em específico, mas sei que costumo ir a alguns festivais de cerveja, nomeadamente aqui o Open em Braga, o Art Beer Fest em Caminha, também o Festival da Cerveja do Porto, e já se vêem 40, 50 cervejeiras artesanais de cerveja, sem dúvida. Portanto, vamos ver quando é que tu consegues montar o teu próprio negócio. Vamos Não é? ver. Vamos experimentar alguma última coisa algum último conselho que tu queiras dar aos apaixonados por esta cerveja? Sim, então, pelo menos aquilo que eu faço muitas vezes, para quem gosta realmente de cerveja, é para, para experimentarem diversos tipos de cerveja. Hoje em dia, aquilo que me move um bocadinho, eu sei que há aqueles tipos de cerveja, tenho 3 ou 4 ou 5 estilos de cerveja e marcas de cerveja em específico que eu gosto muito, mas faço por não estar constantemente a prová-las. Estou numa fase que eu gosto de experimentar coisas novas e muitas vezes não vemos o valor onde ele está, e só quando provamos determinadas cervejas. Uma cerveja que eu acho muito boa, se calhar o Ricardo já não vai gostar tanto, e vice-versa, por exemplo. Pois é, uma subjetividade aí bastante grande, não é? Exatamente, e acho que sim, experimentar coisas novas, e quem tiver curiosidade, há muitos kits hoje em dia à venda para produção. Para produzir, não é? Uma pessoa, se quiser produzir a sua própria cerveja artesanal, Uhum. compra um kit desses na internet, Sim. provavelmente. Sim. São kits que já vêm com a receita um bocadinho facilitada, porque esta parte da abraçagem toda é facilitada, uma vez que o mosto que se compra é mosto já desidratado, ou seja, já passou a fase da abraçagem e de moer o malte e tudo isso. É um mosto desidratado que tem que se ferver numa panela, adicionar o lúpulo, depois arrefecer e fermentar. Ou seja, metade do processo já está feito, por assim dizer, e acho que é uma experiência muito engraçada. A experiência é engraçada, de facto, para começar. Mas ao começar assim a meio, perde-se alguma coisa que alguma da inventividade que podíamos ter, perde-se, não? Sim, acho que ainda há muita margem aí, depois Ainda dá para muita margem. para cada um colocar o seu cunho pessoal na cerveja, mas esta é a minha sugestão para os iniciantes. Claro, não é? evidentemente. Depois, chegando a um ponto, podem voltar atrás no processo e podem comprar o material todo e os equipamentos todos para fazerem a Sim, cerveja. evidentemente, não é? Mas experimentar para ver o que é que dá. Sim, na minha opinião, para Vale a descomplicar pena, sim. um bocadinho o processo, Pois. quem tem alguma curiosidade, mas que tem um bocadinho esse medo, que não tenha medo de arriscar. Há muita informação em Quanto é livros. que custará um kit desses, sabes? Hoje em dia, este tipo de kits podem se encontrar por 20, 25 euros. Isso é muito, ter muito acessível, não é? Ter uma panela em casa, toda a gente tem uma panela em casa para ferver. Se calhar tem que se comprar mais um fermentador, são mais 10 ou 15 euros, o densímetro mais 5 euros. Eu diria que por 50 euros já temos ali Isso material. parece bastante acessível, Sim. não é? E sobretudo pode ser bastante recompensador. Exatamente. Se sair bem, entenda-se. E é sempre uma história para contar. Cada cerveja nova é uma história diferente para se contar. Quantos tipos de cervejas é que tu já tens assim estabelecidas, tuas? Sim, então eu tenho assim, já de receitas definidas, tenho a IPA, que é a cerveja que tem um bocadinho mais amargor e é um bocadinho mais frutada. Tenho a minha Belgian Ale, tenho a minha Porter também, 3. Desenvolvi agora uma loira, que é uma Blonde Ale, 4. E tenho também uma cerveja de trigo, que é a Weissbier. Tenho 5 cervejas que eu costumo fazer já com bastante regularidade e com alguma rotatividade também. Mas o engraçado do mundo cervejeiro, pelo menos na escala que eu faço, é mesmo esta. É que eu encontro uma receita agora num artigo, ou num livro, ou na internet, e tenho todo o material necessário. Preciso só de fazer a encomenda das matérias-primas certas, e assim, todos os meses gosto de fazer uma cerveja diferente. Depois há aquelas que eu faço uma vez e não quero repetir, e depois há aquelas que eu acerto em cheio, e depois há ainda aquelas que, ok, eu gostei, mas podia melhorar aqui alguma coisa, e fica sempre aquele bichinho para desenvolver. E estas 5 que tu já estabeleceste, digamos, elas distinguem-se bastante das outras que há aí no mercado, digamos, que tu experimentaste? Sim. Posso dizer que se eu hoje fosse avançar com a minha cervejeira,
tenho a receita da minha cerveja Porter, é a minha cerveja preta, e da minha IPA, sem dúvida nenhuma que tinha um espaço aqui no mercado português. São mesmo muito boas, é isso são que muito estás a boas, dizer. sim. Modéstia à parte, eu reconheço que elas são muito boas, mas é uma coisa que eu faço muito, é também partilhar as minhas cervejas com os meus amigos, conhecidos e com a minha Aliás, família. parece uma das principais vantagens de fazer as cervejas. Exatamente. Não é? 15, 20 litros dá para muita cerveja. É uma oportunidade muito boa de convivência com os amigos. Isso é Exatamente. fantástico. E pronto, também um bocadinho o feedback que eu tenho da parte deles é que são realmente cervejas muito boas e são brincadeiras que às vezes bebemos cervejas comerciais e bebemos a minha e às vezes tiramos os rótulos todos das cervejas e fazemos ali algumas provas de cerveja, que é muito engraçado. Sim, também. de olhos fechados, por assim dizer, sem saber o que é que está a provar. Exatamente, e reconheço que sim, tenho ali 2 ou 3 cervejas que são muito boas, outras tenho que trabalhar nelas. E pronto, posso no futuro mudar de ideias e decidir que quero que o meu futuro passe por outra área, mesmo dentro do mundo da indústria alimentar, mas que passe por outra área, que eu sei que este vai ser um hobby que vai estar sempre muito presente na minha vida. Tu para já não tens planos para o futuro, ainda é cedo. Sim, a minha ideia, como eu disse, vai um bocadinho ao encontro de criar a minha própria cervejeira artesanal. Agora, sei que ainda falta 1 ano e meio, 2, até estar livre do doutoramento para... Sim, e pelos vistos ainda tens que desenvolver algumas das tuas cervejas. Exato. Portanto, tens esse tempo para também dar para as duas coisas. Por isso, tenho tempo para isso, mas sim, é uma possibilidade que eu considero com muita seriedade. Pois bem, vamos brindar às tuas cervejas. Esperemos então. Muito obrigado por teres vindo e vamos ficar por aqui, está bem? Obrigado. Até à próxima.